Meu nome é Marcel Lemos, sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola, sou servidor público da Emater Rondônia há 18 anos e há um pouco mais de 20 anos, né? Vamos dizer assim, né? Já passei dos 40, estou trabalhando aí no mundo agro, fazendo o possível para ajudar vocês. O nosso dilema aqui é o seguinte: quem aprende não depende. A nossa especialidade é alto rendimento de plantas, altas produtividades, principalmente aí em cafés e também, tá? Temos alto conhecimento em produção de cafés especiais. Adubação de micronutriente é feita por planta ou é feita por hectare? Bom, o que a gente tem que entender, né, que a adubação, já respondendo à pergunta, ela é feita por hectare. Então, a grande sacada da coisa que acontece quando a gente monta um plano nutricional para alguns clientes que a gente tem, em algumas consultorias que a gente dá, em muitos dos casos, às vezes, há um certo questionamento, né? Como assim, Marcel? Bom, por que nesse deu menos nutrientes, gramas, do que essa mesma outra lavoura? Sendo que os níveis nutricionais são muito parecidos, em alguns casos até iguais. A grande diferença nesse momento, tem que tentar entender, é o que é. É um número, né, ou a projeção que você se organizou para colocar aquela quantidade de plantas por hectare, naquele seu estande que você está fazendo essa plantação. Essa conjuntura que você faz, que é muito importante, né? Tá bom? Quem vai fazer implantação de lavoura agora vai determinar isso também. Por exemplo, talvez não tenha ficado tão claro. Se você tem um espaçamento 3 por 1, são 3.333 plantas, por exemplo. Se você tem um espaçamento 2 por meio, ou vamos colocar aí um espaçamento aí que ocupe 2 metros quadrados, como eu peguei um hoje, até esqueci de olhar ali o espaçamento, se eu não me engano, acho que é 2 por meio, uma coisa assim. Você vai ter 5.000 plantas por hectare. Neste caso, certamente o de 5.000 plantas por hectare vai pegar menos adubo. E o de 3.300 plantas por hectare vai pegar mais adubo. Mas isso não estaria errado, Marcelo? Não está. Porque a nutrição, assim como você faz de macronutrientes, primários e secundários, os micronutrientes seguem a mesma relação. Então, se você tem mais plantas numa mesma área, a quantidade de nutrientes é diluída. É como se você pegasse um prato de comida para 10 pessoas e 10 pessoas a consumissem. E agora você pegou esse mesmo prato de comida e deu para 5 pessoas. Claro, vai ter mais comida, porque tem menos gente, menos planta. E aí, com isso, você percebe, algumas pessoas às vezes não conseguem entender inicialmente por conta disso. Quando você tem menos plantas por hectare, principalmente aqueles espaçamentos maiores, né, que antigamente você ainda consegue ainda ver para aqueles que trabalham mais especificamente com cafés arábicas, né, espaçamento de 1,5 por 3,5 por 4 por 3, são espaçamentos muito maiores. Quando você parte para um superadensamento, 2,5 por meio por 70, então esse número de plantas aumenta muito, tá? Então o nutriente consequentemente diminui por planta, você tem mais plantas. Porém, o manejo de haste dessas plantas são diferentes. Por quê? Porque você aumentou o número de plantas. Show de bola, tá? Só quando você aumenta o número de plantas, o manejo do número de hastes ortotrópicas. O que é a ortotrópica, Marcel? Aquela haste que sai da base do solo e cresce, que vai dar então uma haste ou várias hastes, 2, 3, 4, até 5 hastes, a gente consegue perceber, que sai de rente ao solo, né? Então ela está nesse sistema mais vertical e vai sustentar na base horizontal as hastes plagiotrópicas, as varetas de produção, as hastes que estão sustentando e segurando o que? Os grãos ali das suas rosetas. Então você tende o que? A diminuir isso. O que, Marcel? O número de hastes ortotrópicas. Porque você está tendo mais plantas e você não pode deixar aquela mesma quantidade de hastes. Bom, agora começou a ficar confuso, porque você falou para mim que a adubação é por hectare. Então, eu tenho que considerar então o número de hastes. Sim, no seu arranjo que você está fazendo na sua plantação, a primeira coisa que você faz, em cima do clone que você tem, ou as primeiras coisas,
Caso você não tenha já acompanhado a nós aí há um certo tempo, você primeiro escolhe o clone, verifica esse clone, as possibilidades de enquadramento que ele tem, tá? No arranjo que você vai fazer com ele, dos espaçamentos que você vai trabalhar. A partir daí você consegue perceber qual é o melhor espaçamento, quantos metros quadrados essa planta tem o melhor potencial de desenvolvimento, não só crescimento, mas de produção. A partir deste momento, então, você já sabe qual será o número de hastes que você tem que trabalhar por hectare. Por exemplo, quando você vai trabalhar com alguns clones hoje, com super adensamento, você pode trabalhar entre 6.700, por exemplo, até 8.000 hastes por hectare. Tá tranquilo quando você super adensa isso. Só que é uma única haste. Quando você parte com um espaçamento aí 3x1, por exemplo, você vai trabalhar com 3 hastes. Por quê? Você vai chegar aonde? Ali na casa de 10.000 hastes por hectare. Quando a gente fala de cafés robustas, o ideal é que você fique ali entre 8 e 10.000 hastes por hectare. Quando a gente fala em café conilon, também é ideal que você não passe de 10.000 hastes por hectare. Por que isso? A cada dia tem demonstrado-se mais que quanto maior a hastes, o nível de produção tem diminuído e principalmente, essas hastes que irá sustentar as hastes produtivas, as ortotrópicas, já mesmo com materiais que não tem tanto arqueamento, ela abre demais. Algumas pessoas até apelidam elas de viradinho, porque vira, as hastes. Então, tem ficado sendo muito melhor ali na casa entre 8 também e 10.000 hastes por hectare. Então, se você tem 10.000 hastes por hectare, 8.000 hastes por hectare, a partir daí você vai calcular o seu número de plantas, e vai começar a poder trabalhar. Bom, tem um material nosso aqui, por exemplo, chamado 03, não é o 03 do Espírito Santo, não confunda. Ele, por exemplo, tem alta suscetibilidade à fusariose. É um material que a gente praticamente... É um material bom, que dá bebida, inclusive, mas está sendo, ou já estão descartando ele da nossa seleção. Por quê? Porque ele, além de altamente produtivo, ele tem um problema dessa suscetibilidade. Então, além dele arquear demais, o que a gente está tentando fazer? Reduzir o número de hastes, para que essas hastes fiquem mais lignificadas, mais tenras, mais duras, e consiga até então, para ver se arqueia menos, já com as que a gente já tem na área. Tá bom? Espero ter te ajudado, ter respondido quem me fez essa pergunta sobre micronutrientes. E vamos seguir o barco, vamos embora. Quem tiver dúvida aí, manda bala. Obrigado pelos coraçãozinhos, fico muito feliz. Alô, Neto, boa noite. Monteiro Felipe, boa noite. Show de bola. Fernando Wallace, boa noite. Alex Moraes, Eduardo Ramos, boa noite, pessoal. Igor, Patrick, boa noite. Sapeca o dedo aí, pessoal. Café Corrego Fundo, boa noite. Minha amiga Agra Sandra Mendonça tem feito um trabalho extraordinário aí no norte do Espírito Santo, em Linhares, região de Linhares, aí Soretama, show de bola, faz parte do nosso treinamento, faz parte da nossa mentoria. Você fez falta ontem na nossa mentoria, Sandra. Um abraço para você, show de bola. Vambora, pessoal, tem mais perguntas por aqui. Quem tiver dúvida, aqui no cantinho tem uma interrogação, coloca lá que eu vou tentar responder para vocês. Não demore, demorar demais, depois a gente acaba não conseguindo responder todas, tá bom? Bom, olha essa pergunta aqui, pessoal. Eu achei ela legal também, tá? Você já teve experiência com estilosante nas entrelinhas do café? Bom, quem não conhece os estilosantes, acredito eu que ele possa ter mais batido em cima do estilosantes Campo Grande. O que é isso, Marcelo? É um material desenvolvido pela Embrapa, que esse material ele simplesmente consegue captar o nitrogênio que está na atmosfera, 80% do nitrogênio aí está na atmosfera, em torno de 20% está no solo, desses 20% aí, mais ou menos aí, 2% estão na parte mineral, é muito pouco, e os outros 18% estão aonde? Na matéria orgânica. Mas para fazer essa liberação toda, tem que há um complexo de reações e bactérias ali. Quais são essas bactérias, As nitrificantes, tá? Tem as que nitrificam, isso que liberam, também tem as desnitrificantes que botam isso tudo de volta para a atmosfera. Só para clarear um pouco para vocês. Agora falando especificamente sobre estilosantes, você já sabe, pega isso que está na atmosfera, joga para o solo e faz uma adição no solo de nitrogênio. Entendam, você quer controlar o seu nitrogênio? Já pegou uma análise de solo
que você não sabe, você não vê o nitrogênio. Porque o nitrogênio, quando você tem que avaliar ele, está na matéria orgânica do solo. Por isso você não vai encontrar ele. Através da matéria orgânica do solo, você também consegue já tentar dimensionar quanto de nitrogênio você vai colocar. Tá bom? Isso já é uma das coisas. Bom, quando você fala então na utilização do estilosante, além dele fazer isso, ele vai ser o quê? Ele vai fazer uma proteção deste solo. Se eu já plantei ele, não. Eu não trabalhei com ele, mas alguns experimentos acompanhados, que a gente acompanhou junto com os colegas, tá? O que tem demonstrado? Nesse experimento, por exemplo, foi utilizado o quê? Braquiária, certo? Foi utilizado feijão, foi utilizado milho, tá bom? Foi deixado o mato crescer e a sexta parcela foi deixada limpa. Dentre todas essas, a pior foi a que estava limpa. Dentre essas, tá? Uma das que mais se destacaram foi o feijão. O feijão, além de ser uma leguminosa, tem uma certa capacidade também de fazer o que o estilosante de Campo Grande, acredito que seja esse estilosante, fazer, de pegar esse nitrogênio que está na atmosfera e jogar ele para o solo. Marcel, você quer dizer que o milho não foi bom? Foi bom. A braquiária foi excelente, principalmente quando você considera e começa a trabalhar ao longo do tempo, tá? Quando você for trabalhar, pessoal, você tem que pensar sempre no mínimo 2 anos, tá bom? 2 anos. Não seja imediatista, porque senão você não consegue ter resultado e você não consegue evoluir. Bom, então de tudo isso, todos os métodos que estavam lá foram melhor. Então, certamente, você trabalhando com ele, você pode ter utilização. Bom, já plantei com tomate, já fiz com berinjela, eu já fiz com curcubitáceas, né? Já fiz com abóbora, já fiz com melancia. São materiais, inclusive, pessoal, vocês têm que observar demais. Se vocês tiverem problemas com nematóides, não é legal. As curcubitáceas no modo geral, a melancia, abóbora, melão, tá bom? Tentem não utilizar. Já trabalhei com banana, já trabalhei com mamão. Então, todos esses, no modo geral, foram muito, têm sido muito bem. Hoje, não tem como não deixar de indicar, né, a braquiária e principalmente a Russuziensis, tá bom? Para o pré-plantio, tá bom? A partir do cálculo por cova, para converter em metro linear, acrescenta-se quantos por cento? Na verdade, esse acréscimo, se a gente falasse em porcentagem, deixa eu abrir uma calculadora aqui, tá? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Deixa eu ver aqui, 50 menos... Não sei se a porcentagem seria o adequado, né? Mas aí, 30 para 50%, iria aumentar em torno de 50%, tá bom? Quando a gente vai fazer, então, essa adubação no plantio, quando você sai de cova para suco. Bom, é difícil falar assim, porque algumas pessoas podem até entender mal. Mas vamos lá. Se você está com nível muito baixo de fósforo, se você vai fazer por cova, de repente lá um nível muito baixo, você vai trabalhar com 50 gramas, por exemplo, de P2O5 diretamente na cova. Eu vou trabalhar só com esse número, tá bom? Para não confundir muito aí. Quando você for para o suco, você vai trabalhar com 80 gramas por planta metro linear. Então você sai de 50 de cova para 80, tá bom? 80 quando você vai trabalhar com suco. Então vai dar aí pelo menos 50%, vai estar agregando isso aí. Bom, por que não pode seguir os 50%? Porque quando essa margem começa a chegar à média, ela esses 20%, 25%, tem 50% e já não segue, tende a diminuir. E quando chega a alta, a mesma coisa, ele não segue 50%, também tende a diminuir. Bom, tá bom? Então, o ideal é que, quando você for trabalhar, o pessoal tá dando treinamento, inclusive recebe essas tabelas, recebe essas orientações certinho de quando vai fazer o preparo de solo, tanto para fazer a nutrição cova e a quantidade de nutriente, quanto para quem vai trabalhar com suco ali, a quantidade de nutriente, tá bom? Fiz o calcário e o gesso, show de bola. Choveu mais que 300 milímetros. Foi bom? Eu acho que a pergunta seguia, né? Foi bom ou foi ruim? Bom, é uma lâmina, pessoal, muito grande, tá bom? Muito grande mesmo. 1 milímetro ele representa 1 centímetro em 1 metro quadrado. Então, uma lâmina de 1 centímetro em 1 metro quadrado. Quando a gente fala em 300 milímetros,
Então a gente está colocando aí um percentual bastante grande aí por metro quadrado. Bom, o que vai definir mais se essa quantidade foi boa ou se foi ruim, certamente que boa inicialmente não foi. Porque se esses 300 milímetros tivesse chovido em um intervalo de tempo aí de 2, 3 meses, 100 milímetros por mês, acredito que não seria problema para você. Agora, chovendo isso num curto espaço de tempo, acredito que sim. E de repente, aonde você está localizado, se o seu solo for alguns solos que eu conheço da região de Soretama aí, que tem um alto nível de areia, né, a argila está abaixo aí na casa de 20 ou até abaixo de 20%, e com baixo percentual de matéria orgânica, então possivelmente essa chuva com essa intensidade não foi tão boa. E isso já estou falando pensando no calcário, porque o calcário, pessoal, ele tem aí curto espaço de tempo. Esse espaço de tempo ele falou que foi em 10 dias. Então é muita coisa em muito pouco tempo. Então esse curto espaço de tempo certamente não foi bom. E isso já falando de quem? Do calcário. O calcário, pessoal, a gente pode até considerar ele como mas como imóvel, porque ele percola muito pouco no perfil do solo. Há alguns pesquisadores, inclusive do Espírito Santo aí, que tem experimento que prova que ele desce no máximo 7,3. Eu falei 7,3 centímetros no perfil do solo. Já em Cerrado, região de Cerrado, tem experimentos que mostrou aí que ele trabalha aí, chega até 10 centímetros. Bom, imagina, se fez isso aí, ele vai só descer nisso. Com essa quantidade total de água e essa pressão que vai exercer, se você não tem cargas negativas suficientes, aonde? Na argila ou nos colóides do solo para segurar essas cargas positivas. Eu tô entendendo, Marcelo? É um H2O, então esse H2O tem o que? Carga positiva, ele tem que se ligar a uma carga negativa. Essa carga negativa estão aonde? No colóide do solo, na argila ou na própria matéria orgânica. Se você tem pouco, ele vai fazer o que? Ele vai perder, vai ser lixiviado. Agora imagine quando você vai para o gesso, que o gesso comparado ao carbonato de cálcio, o calcário, ele é 172 vezes mais rápido, veloz no perfil do solo. Por isso que quando a gente pensa em fazer recomendação de gessagem, nunca é recomendado, jamais será pensar em camada de 0 a 20, você sempre vai pensar de 20 a 40. Por que, Marcelo? Porque ele não vai parar. Com 15, 20 dias ele já pulou para 20 centímetros. Então, se você pensou em fazer adição de cálcio com isso, perdeu. Pensou em fazer adição de magnésio com gesso, perdeu. Então, se ele já tem essa velocidade tão acelerada em níveis normais, imagina numa situação como essa, um espaço de tempo de 10 dias, 300 milímetros. O ideal agora é que você fizesse uma nova análise de solo, tá? Se concentrasse aí, verificasse o quanto tem, tá? Certamente você perdeu. Tomara que não tenha perdido muito, tá bom? Eu tô na situação, por exemplo, aqui que a gente não consegue trabalhar, que não para de chover. Dá uma analisada e eu faria uma nova análise de solo, tá bom? Porque eu acho que você perdeu um pouco aí, tá bom? Tem uma área de café de 1 ano, show de bola. As plantas estão com um tronco fino. Pode ser falta de quê? Bom, fatores que podem levar então a sua planta estar com o tronco fino. Primeira coisa, fez correção de calcário, corrigiu a acidez do seu solo. Primeiro fator. Segundo fator aí, vamos tentar analisar. Você fez uma boa nutrição de fósforo. Porque com 1 ano ela tem que estar muito bem enraizada, com crescimento muito bom. Você está aumentando o que? A área de absorção dessa planta de nutrientes. Está aumentando a boca dessa planta, onde ela irá se alimentar. Detalhe, muita gente se preocupa demais só com 20,0020, 19,0419, 20,0020, 18,05, 0418, só nitrogênio e potássio. E esquece que quem vai absorver esses nutrientes é a boca da planta. E para você crescer a boca da planta, é as raízes. E as raízes precisam, para você ter um bom desenvolvimento, precisam de fósforo. Então você pode ter feito a adubação correta, porém você alimentou ela, deixou a boca dela um pouco pequena para tentar absorver toda essa quantidade. Segundo ponto, uma que dá estrutura para a planta, quando a gente pensa isso, que vai dar corpo, é o potássio. Vamos lá, acabei de falar então que a raiz
quem vai fazer ela crescer e ter um maior desenvolvimento é o fósforo. Quando você quer que a planta cresça, se desenvolva, fique com aquele verde mais bonito, aquele verde intenso, o que você faz? Aplica nitrogênio. A planta ela cresce, né? Ela dá aquele crescimento, porque aumenta o número de cloroplastos, tem uma maior... porque o nitrogênio está muito ligado nesse cloroplasto a fazer fotossíntese. Então a planta fica aquela planta com verde bonito, aquele verde intenso, quando os outros nutrientes estão também em níveis normais. Porém, né, quando você faz isso, você quase que obrigatoriamente você tem que fazer a aplicação de um potássio. Por quê, Marcel? Porque senão essa planta vai crescer rapidamente e vai ficar mole. Porque ela não tem estrutura, ela não tem caixa, ela não tem resistência. E quem vai dar resistência para ela? O potássio. O potássio é que vai dar estrutura para essa planta. Então, em muitos dos casos, o que acontece? Agora analisa comigo, acabei de falar para você que você vai aplicar o 20-00-20, 25-20, 19-04-19. Você está aplicando o quê? Nitrogênio e potássio. Você está fazendo a planta crescer com nitrogênio e está dando estrutura para a planta para ela não tombar. Tá? Em caso, quando a gente fala de milho, a gente fala em acamamento, vem um vento, ela vai e tomba. Isso ocorre muito também na banana, tá? Quem trabalha com banana aí, o nível de potássio, geralmente as plantações de banana, em áreas de banana, 60% da nutrição geralmente é potássio. Bom, então o que acontece? Além disso, essa estrutura que ela vai dar, ela vai fazer o que então? Que esse corpo dessa planta fique mais denso, mais firme, tá bom? E o potássio também vai auxiliar resistência na folha, vai formar mais aquela camada de cera na superfície da folha. Essa resistência dificulta a picada de prova de insetos, seja ele aí uma cochonilha, tá? Seja ele aí um percevejo, tá bom? Vai diminuir também a entrada de alguns fungos. Aí tem vários, né? Podemos falar aí de cercosporiose, vamos falar de antracnose, né? E que mais? Também vai dar resistência a essas hastes de produção, diminuir que ela quebre, que ela tombe. Então não só na base, mas todo o corpo, a estrutura dessa planta. E o potássio também vai dar um maior peso à amêndoa, ao grão, né? Ao grão do café, vai dar maior peso para aquele melhor enchimento. E outro grande detalhe, para quem trabalha com fruto, que o café também é um fruto, né? Quem quer trabalhar com bebida, ele é muito importante porque ele vai ajudar aí, junto com o nitrogênio, parte do nitrogênio, tá? A dar maior doçura para isso aí quando a gente fala no café. Quando a gente fala de banana também, quando a gente fala naquela cor bonita da melancia, aquele vermelho bonito, aquele amarelo bonito, né? Aquele amarelo mais alaranjado do mamão, tá? Vai dar aquele corpo, né? Mais espaçoso, aquele paladar mais doce, é o nosso amigo potássio. Então, verificando isso, possivelmente, se você fez um calcário legal, aumentou a boca da planta com o fósforo na fundação, e que a fundação, Marcelo, na época de você preparou o solo para fazer o plantio, ajeitou o berço para poder colocar lá dentro, né? E fez ali corretamente a sua nutrição à base de potássio e um pouco de nitrogênio, não era para estar assim. Se fosse mais parte de copa, poderíamos pensar em outros nutrientes, principalmente micros. E aí talvez se atente a esse detalhe. Primeiro veja o pH, depois você vê níveis de potássio e nível também de fósforo. Café recém-plantado, show de bola. Como seria a adubação e pulverização? Exemplo, quantas gramas? Olha, gramas, na verdade, o que vai definir as gramas por planta é aquilo que você almeja, baseado em cima da sua análise de solo. Então, em cima da sua análise de solo, você vai também poder fazer isso. Outro detalhe muito importante, alguns não consideram, mas eu considero, a época de plantio varia também o nível de nutrição. Tá? Como assim, Marcelo? Bom, se você plantar ali no mês de novembro, dezembro, você certamente terá uma colheita de ano e meio. Você começou a plantar, então a adubação é uma, pelo menos para um ano, pode ser que você consiga seguir com a mesma. Quando você planta a partir do mês de março, abril, maio, a adubação vai ser outra. Então o nível dos percentuais serão diferentes para você atingir o seu objetivo.
E aí, geralmente, por quê? Porque se você planta a partir de agora, a partir do mês de março, você não vai ter catação, você vai ter colheita de 2 anos. Colheita de 22 meses, colheita de 19 meses, colheita de 23 meses. E aí, o que acontece? O nível nutricional será diferente. E aí, você consegue, inclusive, ter aí uma produtividade um pouco melhor. Vamos lá. Então, as pulverizações. Pulverizações, o ideal que você... eu não recomendo, tá bom, pessoal? Não recomendo. Não recomendo, tem gente que gosta, uns que não gostam, mas tudo bem. Eu não recomendo adubação foliar. Então, e se você precisar fazer, entenda, a adubação foliar é complementação. Assim como a análise foliar é complementação da análise de solo. Complementa, tá bom? Então, primeiro você faz a adubação via solo e se quiser complementar, dar um brinde, eu costumo até brincar e falar o seguinte: se compra uma ração pro cachorro e ele não gosta muito daquela ração, ele simplesmente tá muito legal, muito obediente, você vai lá e compra aquele... tem umas latinhas lá que vende uma coisinha gostosa, se mistura na ração. Aquilo ali você vai dar para sua planta. É a mesma coisa que está dando na ração do seu cachorro, uma complementação, um agrado você está fazendo para suas plantas. Mas a sua planta, ela consegue e produz muito bem com adubação via solo, mas ela não consegue e não produz muito bem só com adubação foliar. Entenda isso é sério. Tivemos várias pessoas, inclusive gente que está dentro do treinamento, que passou um bom tempo só fazendo adubação via foliar. Esse bom tempo, quando eu falo, é 3 anos. E chegou lá, não tinha mais nada no solo. Por que não tinha no solo? Porque a adubação foliar ela é instantânea, ela está 100% solúvel, a planta absorveu, se não absorveu, vai embora. Tá bom? Então você perde dinheiro. Pensa na caixa. Na caixa é onde? É o banco. Deposita no banco. Porque se não tiver quem consome agora, você tem como consumir depois. E não deixa o seu banco furado. Não deixa ninguém te roubar. Aumenta a CTCD do seu banco. E aí você consegue segurar na hora que a planta precisar, você tem disponível. Quer dar um agrado? Vai lá, faz uma folhazinha lá para você ver as plantas ficar mais verdinhas, entendeu? Ficar mais bonitinho, para você poder se sentir tão bem. É desesperador, você precisou fazer, você vai e faz, mas não deixa de fazer no solo. Isso é muito importante. Quando a gente pensa em foliar, em pulverizações, aí agora eu já pulando, né? Agora já pensando em pragas e doenças, algumas são bastante importantes, dependendo da época que você vai fazer, principalmente para controlar o quê? Cochonilha, se você tiver alguma lavoura próxima, tá, mais velha, que já teve incidência, então você já tem que pensar e se preocupar nisso. Outro fator como essa, se preocupar também com ferrugem, que é um sério problema, e cercóspora, né? Quando você parte um pouco mais para frente, nesse passe de 1 ano, né, recém-plantado, se você plantar agora para frente aí, a partir do mês de abril, maio, se preocupar com ácaro vermelho, sempre vai ocorrer. A gente fala sempre que nem que seja uma pequena reboleira acaba ocorrendo, então você tem que se preocupar com essas pulverizações também. Que mais? É bem tranquilo, início de ano assim, plantas recém-plantadas é tranquilo. Por que é tranquilo? É tranquilo porque mesmo tendo um nível populacional muito grande no seu estande, número de plantas bastante alto, você tem uma área foliar muito pequena. Então quando a planta ainda não conseguiu crescer, você consegue locomover, o vento consegue circular, a saia dela não está arrastando ainda no chão, então você ainda consegue fazer um bom monitoramento inclusive. A gente trabalha aqui, pessoal, com nossos ensinamentos, inclusive dentro do treinamento, são 5 pilares que a gente trabalha, tá bom? Entre eles é o quê? Que é solo, que é o seu banco, onde você vai depositar a sua grana, o seu dinheiro. O que é seu dinheiro? O seu adubo, o seu tempo, tá depositado aonde? No seu banco. Aonde? No seu solo. Então a gente trabalha para você estruturar seu solo para você não perder esse rico dinheirinho seu que tá lá. O segundo é a adubação. A partir do momento que você começa a estruturar seu solo, você tem que saber nutrir. Qual adubar, o que adubar, quanto adubar, onde adubar e quando adubar. Porque quando você estrutura seu solo e faz isso, com o passar do tempo, a sua produtividade faz isso e a seu custo faz isso. E o seu custo também está muito ligado aonde? A própria nutrição. Imagina, tem adubo hoje que passa facilmente de R$300. Então, solo e adubação. O que mais? São 5 pilares? São. Qualquer outro. O outro é manejo. Tem que saber manejar suas plantas, número de hastes, espaçamentos, tá? Manejo de praga, manejo de doença, sabia a hora de entrar, sabia o time para controlar. Entenda, tudo praga e doença tem um time, tem um tempo certo. Não é aquelas datas cronometradas que você vai lá no seu caderno anotou. A sua região estava chovendo no ano passado? A minha não estava não, cara. E esse ano não tá. O que você vai fazer? Isso pode antecipar a doença ou pode atrasar praga. Como assim, Marcel? As pragas, entenda isso. Se você não sabe, aprenda isso aí também agora.
pragas ocorrem mais quando? Meio de ano. Por quê? Superfície foliar da folha não está com umidade, não tem água. Então o inseto consegue consumir mais e melhor o que? A superfície foliar. Por isso que o acro desenvolve tão bem, tá bom? Quando chega na época de mais umidade, a folha está úmida, tem aquela lâmina, aquele pequeno perfil de água. Há um bom desenvolvimento para quê? Para fungo. Então, época chuvosa se preocupa mais com fungo, mais com algumas bactérias. E época de meio de ano, mais com alguns insetos. E isso é o segundo. Então, estamos lá, já falamos terceiro, né? Então, falamos de adubação e falamos de solo, adubação e manejo. Manejar isso. O que é a segunda, terceira, quarta parada muito importante? Saber monitorar. Você tem que parar de andar na mesma linha. Parar de andar no mesmo carreador. Você tem que conhecer sua lavoura por completo. Você não pode tentar trabalhar com café igual algumas pessoas trabalham com gado de corte. Chega lá, como assim, Marcelo? Você está lá, tem a sua fazenda de gado de corte, seu Nelore, seu cimental, um cruzamento industrial, sei lá o que você tem. Você vai lá, faltou mineral. Você lá da sua propriedade, você olha assim da janela, lá na fundiária, você não vê urubu, não morreu ninguém, então lá tá bom, posso ir lá depois. Depois você vai lá e bota o mineral. Não pode ser assim, que o gado Nelore ele não morre, mas seu café pode morrer. Por quê? Se houver um desenvolvimento muito grande de uma praga, por exemplo, você não consegue controlar. Imagina uma área de 100 hectares, como é que você vai andar lá? Eu vou colocar menos que isso, vou colocar um talhão de 20 hectares, como é que você vai andar? Você tem que conhecer esse talhão, você tem que parar de andar nas mesmas ruas, tentar identificar o que está acontecendo, naquilo que você menos anda e menos percebe. É simples o que eu estou te falando para você tentar entender um pouco mais. Na sua casa, você apagar a lâmpada da sua casa e você acordar de madrugada, você anda de luz apagada. Certamente você anda, né? Certamente. Não sei que sua mulher seja igual a mim, fique trocando toda hora de lugar os móveis. Se ela não fazer isso, você vai andar, certamente. Agora, se alguém mudar o móvel da sua casa, no outro dia você não consegue andar. Por quê? Mudou o hábito. Tá? E outra sacada muito importante, tá? O que é? Você vê uma planta com problema hoje e você não corrige. Passa amanhã, você não corrige. Passa depois da manhã, você não corrige. O que acontece? Ela vira o quê? Uma coisa natural. E não pode ser. Por quê? Se você viu aquele pedaço natural, lá na frente vai vir um pedaço muito maior que você vai achar natural. E isso começa a não andar o jogo. Então você vai fazer melhoria do seu solo, vai fazer uma boa adubação para reduzir, saber quando, onde, quando e quanto aplicar da sua área, vai fazer um bom monitoramento, tá? E vai fazer um bom manejo. E por último, e não menos importante, que para mim é o mais importante de todos, tá? Por isso que eu deixei ele por último, não é porque ele é menos importante não, porque ele é mais importante de todos. É quem tá lá em cima. Se você for começar um empreendimento, cara, seja ele qual for, coloca Deus na parada. Deus tem que estar contigo. Pode estar contigo, ele tem que estar contigo. Ah, Marcelo, eu não acredito em Deus. Beleza, você é ateu, sei lá o que tu é. Ah, você gosta de espiritismo? Coloca alguém, cara. Coloca um espírito, coloca alguém. Você é Buda, você é espírito, se você é de uma outra religião, mas coloque, no meu caso, Deus coloca dentro do jogo com você. Você pode fazer essas 4 paradas muito bem feitas. Melhorar seu solo, fazer uma boa adubação, fazer um bom manejo, um bom monitoramento. Do nada pode dar tudo errado. Por quê? Você não tá com o papai do céu na jogada, meu irmão, entendeu? Você não tá com ele na jogada. E ele tem que estar nas suas coisas, porra. Aprende isso. Então, pra nós aqui, tá? Projeto 757, nós aqui do Office Agro, a gente tem isso. E é isso que a gente passa, inclusive, dentro do nosso treinamento. Você vai seguir esses 5 pilares, tá? Solo, adubação, manejo, monitoramento e papai do céu. Outra parada muito importante, porque quando você monta um plano nutricional, ele é específico para aquilo que está ali. É o que eu monto. Às vezes ocorre o seguinte, você tem uma área aqui e outra do lado e fala, pô, por que essa aqui está diferente dessa? É tudo análise que você faz. E quando você monta um plano nutricional, inclusive eu peço foto, eu peço vídeo, quem já fez comigo sabe disso. Eu peço foto, peço vídeo, peço que relate, peço posicionamentos de fotos, inclusive. Por quê? Eu quero saber como é que está o solo, quero saber como é que está a arquitetura daquela planta, tá bom? Eu quero saber qual foi a produtividade que teve, qual a produtividade expectativa que tem, que às vezes você faz uma projeção numa produtividade que a planta não vai te dar. Então você vai estar querendo produzir 150 sacos, mas você vai, olha a arquitetura da sua planta, olha a parte morfológica da tua planta, ela é igual eu, pequena e magra, tipo um P50 da vida aí. Vai produzir 150 sacos? Não vai! Para que eu vou querer fazer esse tipo de adubação?
para agradar o cara. Não, você tem que ser real. Fala, olha, não vai dar. Mas de repente do lado você tem um outro material que pode te responder. Você vai fazer em cima desse material então. Posso extrair a água da palha do café e jogar via fértil? Serve como matéria orgânica? Olha, não te indicaria fazer isso, tá? Não te indicaria. Aquela palha, aquele churume, a não ser que você dilua ele demais para fazer essa aplicação. Você pode até queimar a raiz, tá? Ele pode esquentar e fazer esse processo. Acredito eu que seja isso que você está falando. Acredito eu. Se eu estiver errado, você me perdoe. Então eu não faria isso. Eu preferiria deixar curtir isso ali, ou deixar decantar um tempo, porque ele vai estar com alta concentração, possivelmente, tá? De amônio. Tá? E o amônio ele esquenta, ele tem aquele odor forte e pode queimar a raiz dessa sua planta. Então eu não te indicaria. Deixaria curtir lá e depois faria a aplicação dele em parte superficial. Detalhe muito grande, tá? A palha de café tem relação CN alta, porque a gente fala relação CN, é relação carbono-nitrogênio. Então quanto mais carbono, mais duro o material é. Então mais difícil ele é de decompor. E quem decompõe é o micro-organismo do solo, e esse micro-organismo precisa também de nutrientes. Então assim, tenha um pouco de cuidado, tá? Para também não fazer em excesso. O ideal você faça ali 2, até 3 aplicações durante o ano, mas não tudo de uma vez só. Tenta parcelar isso também, tá bom? Próxima maturação do café. Devo reduzir a irrigação para ajudar ou adiantar esse processo? Perto da maturação do café eu diria que não, você não pode, porque a planta ainda precisa. Principalmente porque se você tiver lá café, né, precoce, médio, tardio, então se você começar a cortar a irrigação, você pode prejudicar um desses caso estejam sendo plantados em linhas ali, não tenham sido separados, só os clones médios, só os clones tardios, só os clones precoces. E ainda tem o super precoce, super tardio também. Bom, o que geralmente eu indico? Você diminuir lâmina pós-colheita. Colheu, você diminui a lâmina. Tá diminuindo na lâmina, você não vai colocar a mesma quantidade de água. São N fatores, tá bom? Você não vai deixar a planta descansar. Você também pode aumentar a incidência e a subida mais precoce da cochonilha. Você não pode induzir uma boa florada. Então, assim, até a maturação, fecha a maturação tranquilo, segue o figurino. Segue o figurino. Pós-colheita, aí o jogo muda. Você zerou, você colheu, você zerou. A partir dali, você zera e vai começar tudo de novo. Geralmente, como é que a gente começa? A gente começa devagarzinho, né? E vai acelerando. Então, por isso, você vai começar devagar com água, você vai reduzir essa água, porque se você coloca... Tem gente que a gente faz? Não reduz a água, continua adubando com nitrogênio, a cochonilha desceu, ela vai voltar a subir, a planta não vai descansar, ela tem que ter esse processo de descanso, que ela passou aí por 300 dias para produzir o seu café, né? Então ela tem esse processo de descanso para começar a se recuperar. Você vai ter uma subida precoce dessa cochonilha, porque o fluxo de seiva começou a subir, a cochonilha vai voltar a subir novamente. Outra coisa, a planta não vai abrir uma boa quantidade de flores, então você não vai ter um bom pegamento de florada, vai ter problema com o quê? Roseta banguela, vai ter problema lá com vareta falhada, então não é legal. Vai até colher. Colheu, o seu ponto final, os 48 segundos do tempo é a colheita. Colheu, você zera ali o cronômetro e vai começar tudo de novo. Mais um ano, mas na verdade não é um ano, né? A partir dali você está pensando já na safra de 2000. Quem está em 2023 vai pensar na safra de 2024. Porque quem está aqui está pensando na safra de 2023, não em 2022. Entendeu? Então é isso aí. Show!